Olá, meu nome é Marco Cavalcante e eu queria entrar aqui no espaço para falar com vocês sobre algo que tem me preocupado nos últimos tempos. É a desinformação que eu recebo aqui de vários clientes que me procuram acima de 30 anos de idade e que não sabem que quando começa a diminuir a sua fertilidade. A sua fertilidade começa a diminuir a partir do momento que você começa a menstruar pela primeira vez. Porque você vai consumindo óvulos, a mulher nasce com os óvulos que tem, ao contrário de nós homens, que só produzimos os óvulos, os espermatozoides depois da puberdade, 12, 13, 14 anos, a mulher nasce com os óvulos que tem, em torno de 2 milhões mais ou menos. E quando chega na sua primeira menstruação, tem em torno, depende de quando, mais cedo, 10 anos, um pouco mais tarde, 13 anos, tem entre 800 mil e 600 mil óvulos. E começa a gastá-los. Então ela começa a diminuir não a chance de engravidar, ela começa a diminuir a reserva ovariana. E a mulher foi feita para engravidar na época da primeira menstruação. Só que com o avanço da, da educação, dos métodos anticoncepcionais e da própria insegurança que existe no mundo, as mulheres começaram ao contrário da época da minha avó, que aos 12 anos já era mãe, já estava grávida, hoje não se concebe uma mulher de 12 anos ficar grávida. Só nas classes menos favorecidas que continuam com os costumes antigos, né, de engravidar mais cedo. Só que ao contrário de antigamente, as mulheres engravidavam porque casavam. Hoje engravida porque inicia a vida sexual sem os métodos contraceptivos. Então, a mulher, quando menstrua pela primeira vez, ela até mais ou menos seus 18 anos de idade, 20 anos, ela tem uma certa ascensão na sua fertilidade, porque as meninas, quando começam a menstruar pela primeira vez, têm algumas imaturidades em cima do eixo hipotálamo hipófise ovariano, ou seja, que na regulação da sua ovulação, e tem no começo uma menor fertilidade do que uma mulher com 17, 18 anos de idade, 20 anos. Mas quando chega aos 27, começa a ter uma queda. Então, vamos dar um exemplo. Numa média, a chance de engravidar, existe uma controvérsia muito grande, alguns falam, inclusive eu já citei, 60% de chance de engravidar aos 20 anos, mas isso em mulheres com fertilidade comprovada e alta. Mas quando pegamos todas as mulheres com 20 anos de idade, a chance de engravidar com uma relação sexual é 25%. E quando chega aos 40, em torno de 5%. Mas se essas mulheres têm trompas normais, ovulação normal, não tem nenhum outro problema que impeça a gestação, a chance de engravidar com uma relação sexual para esse grupo de mulheres com fertilidade comprovada é um pouco mais alta. Alguns falam em 40%, outros falam em 60%. Então vamos lá. A partir dos 27 anos de idade, isso começa a cair. Então, quando nós vemos uma curva dos 27 anos de idade para até os 40, ele sai de em torno de 20, 25 para 5% aos 40 anos de idade. E como as mulheres só querem ter filho depois dos 30 anos de idade, aos 30 anos de idade essa queda começa a ficar mais acentuada. Claro que ela vai caindo aos pouquinhos, mas quando chega aos 35, que é um período onde a curva da fertilidade que está caindo começa a fazer um cruzamento com a sua taxa de fertilidade aos 35 anos de idade, a gente observa de que nesse momento a mulher começa a ter realmente problemas para engravidar de maneira espontânea. E qual seria a chance mais ou menos dela engravidar aos 35 anos de idade de maneira espontânea, de uma maneira geral? Em torno de 8, 10%. Mas quando nós pegamos mulheres com fertilidade comprovada nessa idade, a chance dela engravidar de maneira espontânea é em torno de 18%. Mas quais são as mulheres que estão com chance de engravidar
e as que não estão com chance de engravidar? Normalmente as mulheres não procuram profissionais para fazer uma avaliação da sua fertilidade. Elas só se preocupam com a sua fertilidade depois que elas querem casar e já estão com a sua vida resolvida, já está com a sua profissão resolvida. Então aí ela pensa que vai engravidar. E aí onde eu digo, lá no começo que eu falei assim, da minha preocupação. Porque muitos profissionais falam assim, olha, fique tranquila, às vezes o estresse atrapalha, espera aí um ano. Aos 35 anos de idade, esperar um ano é preocupante, né? Porque tende a cair mais ainda. Então, é preciso que você saiba que aos 35 anos de idade, na média, é de 8 a 10% de chance de engravidar. Estou dizendo o seguinte, que 90 a 92% das mulheres não conseguem engravidar com uma relação sexual nessa idade. E quando vamos passar isso, projetar isso para um ano, enquanto as mulheres de 20 anos de idade têm, ao cabo de um ano, de cada 100 mulheres, 80 fica grávida, quando vai para 38, 40 anos de idade, em cada 100, ao cabo de um ano, 30, 40 fica grávida. Então, há uma queda drástica, vai pela metade. Quando chega aos 40 anos de idade e passa até os 44, isso cai bastante. Então, o que você tem que fazer hoje para você se prevenir contra isso? Não é só você evitar a doença sexualmente transmissível, não é só você fazer hábitos alimentares saudáveis, porque a obesidade diminui a fertilidade, a falta de vitaminas diminui a fertilidade. Você tem que fazer hábitos saudáveis, né? E esses hábitos saudáveis, eles vão apenas preservar a chance dessas mulheres que eu falei que teriam chance, que não tem nenhum problema na sua fertilidade, não tem trompa obstruída, não teve infecções, né? Tem uma reserva ovariana baixa, mas não está tão baixa como algumas mulheres acontece, porque algumas mulheres têm a menopausa precoce, né? E nós não sabemos quando isso vai ocorrer. Então, essas mulheres têm que ficar atentas para uma coisa, de que existe uma solução hoje, que a medicina dá, que é o congelamento de óvulos. Embora o congelamento de óvulos não dá uma certeza absoluta de que você vai conseguir ficar grávida, o congelamento de óvulos faz com que você tenha uma chance de engravidar mais tarde, igual que você teria na idade que você congelou. Exemplo, se você congelar os óvulos aos 27, 30 anos de idade e for querer engravidar aos 35, 37, 40, a chance que você vai engravidar com fertilização in vitro, por exemplo, aos 27 a 30 anos de idade é 60%. A chance de engravidar com reprodução assistida com mulheres com seus próprios óvulos aos 38 e 40 é 40%, 30%. Então, você está mantendo o seu pico máximo de chance de engravidar quando você congela os seus óvulos. Só que, quando você vai comparar, por exemplo, numa média geral, mulheres com menos de 37 anos de idade, que nós vamos fazer com a chance média dela engravidar em torno de 50% a 60%, quando você vai ver as mulheres no ciclo natural e espontâneo, todas as mulheres, mulheres mais jovens, abaixo de 35 anos de idade, a chance dela conseguir engravidar com esse índice é só depois de 4 tentativas. Então, uma mulher que tem, de maneira geral, que tem fertilidade comprovada, que não tem trompas obstruídas, que ovula normal, quando vai tentar engravidar de maneira espontânea, precisa de 4 tentativas espontâneas para conseguir chegar a uma tentativa que conseguimos com fertilização in vitro. Então, essas duas informações, de que você pode preservar a fertilidade congelando os seus óvulos e que você pode ter mais chance de engravidar aos 34 e 35 anos de idade, fazendo fertilização in vitro, isso faz com que você não venha a ter problemas com a sua fertilidade e não possa ter filhos se você ficar tentando de maneira espontânea. Então, o que eu sugiro é que vocês procurem um médico experiente em reprodução humana. Porque
A reprodução humana é uma área de atuação do ginecologista. Mas existem situações que o ginecologista usual, o clínico, não consegue resolver e nem consegue diagnosticar. Isso é o mais grave. Porque eu estou falando aqui agora, e vários médicos da minha área podem dizer assim, que já recebendo no seu consultório, ah, não, é estresse, mulher com 39 anos de idade, espera um pouquinho, isso é estresse, mulher. Não é estresse. Com 39 anos de idade, a chance de engravidar é perto de 5% de maneira espontânea. Então, cadê o estresse? Eu sugiro que vocês se informem, procurem profissionais que possam orientar para preservar a fertilidade e não esperar, se você tiver decidido a engravidar, e que seja estresse, que com o tempo vai acontecer, que isso não é verdade. Um abraço para vocês e um bom dia.